A bruxaria corre no meu sangue. Por gerações, a família Hamilton serviu aos Devereux, realizando um rito anual para alterar seu destino amaldiçoado. Nesta geração, o fardo do ofício recaiu sobre mim, e somente sobre mim. Assim que meu exame final terminou na sexta-feira, fui levada rapidamente para dentro de um Maybach que me aguardava, rumo à antiga propriedade Devereux. Mas ao sair do carro, uma mão agarrou meu cabelo com força, puxando minha cabeça para trás. Sua vagabunda! Já não basta seduzir meu noivo na escola? Você teve que persegui-lo até a casa da família dele? Você não sabe o seu lugar. Eu juro. Se eu não estragar esse seu lindo rosto hoje. Meu nome não é Victoria Sterling. Uma dor lancinante percorreu meu couro cabeludo quando fui jogada no chão. Os amigos de Victoria desceram sobre mim, chutando e socando, suas ameaças ecoando em meus ouvidos. Eles pisaram no meu pulso. Ouvi o estalo enjoativo dele quebrando. O osso rasgou a pele. Mas se eu não pudesse realizar o rito hoje, toda a família Devereux seria consumida por uma torrente de sangue e desastre. Ambas as minhas mãos estavam quebradas, esmagadas por um tijolo. Os ossos estilhaçados dos meus pulsos projetavam-se da carne. A agonia tão intensa que roubou meu fôlego. Os amigos de Victoria ficaram olhando, pálidos de choque. Eles não esperavam que sua pequena lição fosse tão longe. Eles não tinham ideia de que as consequências reais ainda não tinham começado. 1000 anos atrás, uma maldição foi lançada sobre a linhagem Devereux. Todas as crianças, por gerações, nasceram com uma doença fatal. Somente através da feitiçaria da minha família, um desafio anual ao decreto celestial, elas conseguiram sobreviver. A magia foi passada adiante. Mas eu fui a única da minha geração a receber todo o seu poder. 2 anos atrás, a reação negativa à arte levou meus pais, deixando-me órfã. Charles Devereux, o patriarca da família, era um homem de sensibilidade moderna. Ele duvidava que uma jovem como eu pudesse reescrever o destino de sua família. Durante um rito, ele alterou deliberadamente a disposição de vários altares. No dia seguinte, seu filho, Caleb, sofreu um acidente de carro que lhe quebrou as 2 pernas. Médicos em todo o país ficaram perplexos com sua condição. Simultaneamente, vários dos maiores projetos de sua empresa foram sinalizados por erros catastróficos. O Império Devereux enfrentou uma crise sem precedentes. Ele não teve escolha a não ser me contratar novamente. Dessa vez por uma fortuna. Somente depois que completei o ritual, a sorte deles começou a mudar. Daquele dia em diante, tornei-me a protetora mais sagrada dos Devereux. Mal me tornei adulta e detinha mais poder na casa deles do que qualquer outra pessoa. Para garantir minha lealdade, Charles chegou a transferir metade das ações da empresa para o meu nome. As vidas e fortunas de mais de 100 membros da família repousavam sobre meus ombros. E agora, com minhas mãos quebradas, todos eles estavam enfrentando a ruína. Victoria, alheia à gravidade de suas ações, ainda estava se exibindo diante de mim. Não pense que eu não sei o que você está fazendo. Seduzir Caleb na escola é uma coisa, mas segui-lo até em casa? Estou aqui hoje para ser apresentada como sua noiva. Você ousa estragar isso pra mim? Vou fazer você se arrepender de ter nascido. A dor era tão forte que eu não conseguia falar. A estupidez de tudo aquilo me deixou sem fôlego. Caleb estava apenas me passando mensagens do pai, me mostrando extratos financeiros para que eu pudesse ver meus próprios ganhos e discutindo a preparação para os altares desta noite. Os alinhamentos celestiais mudavam a cada ano, e o rito tinha que se adaptar. Como isso me levou a seduzi-lo? Tentei explicar, mas nesse momento, o mordomo da propriedade saiu da vila. A cena diante dele drenou a cor de seu rosto. Senhorita Hamilton, quem fez isso com você? Ele ofegou. Acabou? Acabou! Por que vocês estão parados aí? Ligue para uma ambulância. Se alguma coisa acontecer com a senhorita Hamilton, o mestre vai mandar vocês embora. Victoria, consumida pela raiva, ignorou-o completamente. Com as mãos na cintura, ela apontou um dedo para mim. Você é cego? Sou a noiva de Caleb e estou dando uma lição em uma destruidora de lares. Quem é você para interferir? Você é apenas um cão mantido pelos Devereux. Você não sabe quem é seu dono? Ela zombou. Salvá-la? Que se dane isso. Se eu não arrancar o rosto dela hoje, terei desperdiçado 20 anos da minha vida. Levantei a mão trêmula, tentando fazer um sinal para o mordomo pedir ajuda. Mas uma das amigas de Victoria pisou o calcanhar diretamente no meu pulso quebrado. Pare com essa farsa. Não somos tão fáceis de enganar quanto o Caleb. Você está sempre grudada nele na escola. Sua pele é mais grossa que a de um porco. É hora de você aprender uma lição. Tori é a escolhida pelos Devereux para ele. Você é só um caso de caridade sonhando em se casar com alguém de uma dinastia? Você não é digna. Eu cuspo em você. Suor frio encharcou meu corpo. Lutei contra essa agonia para explicar. Você está enganada. Caleb estava falando comigo sobre o ritual desta noite. Você quebrou minhas mãos. Toda a família Devereux vai morrer por causa disso. Me solte. Se você me levar para um hospital agora, ainda pode haver tempo. Se perdermos a hora auspiciosa, os Devereux estão fadados à morte. Caleb era arrogante e desprezava a todos. Se não fosse pelo meu pacto com a família dele, eu nunca falaria com ele de bom grado. Mas escolhendo uma arpia como Victoria como sua noiva, o legado centenário dos Devereux estava prestes a ser destruído por ela por pura ignorância. Pensei que minha explicação a faria parar. Em vez disso, ela riu como se fosse a piada mais engraçada que já ouvira. Seu rosto uma máscara de frio desprezo. Um ritual? Querida, em que século você está vivendo? Você acha que alguém ainda acredita nessa porcaria? Se eu não tivesse te pego hoje, aposto que seu ritual teria acabado na cama do Caleb. Sua vagabunda, não ouse bancar a inocente comigo. Você vai dizer que os Devereux só estão vivos hoje por sua causa? Quem diabos você pensa que é? O mordomo, fazendo uma ligação freneticamente, correu para me ajudar. Mas Victoria lhe deu um tapa no rosto. Eu sou a futura senhora Devereux. Gostaria de ver alguém aqui ousar me tocar. Ela gritou. Se um único fio de cabelo da minha cabeça for ferido, Caleb terá todas as suas vidas miseráveis. Os guardas estremeceram, sem ousar se mover.
O mordomo, com medo de ofender a noiva de Caleb, só conseguia andar de um lado para o outro freneticamente. Uma das amigas de Victoria sentiu que algo estava errado. Tori, eles não parecem estar fingindo, ela sussurrou nervosamente. Talvez essa vadia seja realmente importante para Caleb. Ele está vindo para cá agora. Não deveríamos esperar? Victoria lançou-lhe um olhar glacial. Preciso que você me ensine a lidar com uma vagabunda? Ela é só uma vagabunda. Mesmo que eu a espancasse até a morte, Caleb não ousaria dizer uma palavra para mim. Ele precisa do meu pai para aquele novo projeto. Você acha que ele protegeria essa vagabunda por isso? O amigo ficou em silêncio e voltou para o canto. Uma raiva fria começou a queimar minha dor. Sua estupidez é seu próprio problema, eu disse, minha voz perigosamente baixa. Não arraste mais de 100 membros da família Devereux com você? Tudo o que eu disse é verdade. Se você não acredita em mim, ligue para Caleb agora mesmo e pergunte a ele. Hoje é o dia mais importante do ano para os Devereux. Você me fez sangrar. Eles não vão poupá-la. O que é bom em um negócio quando você está morto? Victoria não acreditou em uma palavra. Ela balançou a mão e me deu um tapa forte e cortante no rosto. Para o inferno com seu ritual. Você acha que eu sou um idiota? Ligue para ele. Você nem é digna. Você pode enganar Caleb, mas não pode me enganar. Hoje, vou lhe dar uma lição. Vamos ver se alguma coisa acontece com a família Devereux. Suprimindo minha fúria. Tentei usar comandos de voz para fazer meu telefone ligar para a polícia. Antes que eu pudesse terminar, Victoria o esmagou sob o calcanhar dela. Isto é ilegal. Os Devereux não vão deixar você escapar impune. Pare agora, e você poderá ter uma chance. Se a polícia chegar aqui, você acabou. Ela permaneceu impassível, investindo contra mim novamente. Ameaças eram inúteis. Usando cada gota de força que me restava, levantei-me e me joguei sobre ela. Ela caiu no chão, com o rosto contorcido de raiva. Tentei rastejar em direção ao mordomo. Mas um golpe forte atingiu a parte de trás das minhas pernas e eu desabei. Bata nela! Bata nela até que ela não consiga se mover! Victoria gritou. Alguma bruxa poderosa? Não consegue nem desviar de um único golpe de um pedaço de pau? Você é uma fraude, uma impostora. Eu vou te ensinar a atuar. Eu vou te ensinar a seduzir o Caleb. Se você sair vivo dessa, eu mudo meu nome. Ela subiu em cima de mim, me prendendo. Suas mãos eram um borrão enquanto ela chovia tapas no meu rosto até que ele inchou. Durante uma breve pausa, quando seus braços ficaram cansados, usei minha última gota de energia para gritar com ela. Victoria, pare! A hora está quase chegando. Se eu não entrar agora, as pessoas vão morrer de verdade. Então não será só o Caleb. Você será inimigo de toda a família Devereux. Acha que consegue matar tanta gente? A reação vai te destruir. A fúria de Victoria se transformou em riso. Outro tapa atingiu minha bochecha. Você é uma bruxa? Você faz rituais? Ótimo. Faça um agora. Vamos ver se sua magia pode te salvar. Você não é tão poderosa? Não é você quem pode mudar o destino? Como não conseguiu prever que enfrentaria um desastre no momento em que saiu de casa hoje? A dor era intensa demais para ser descrita em palavras. Ela interpretou meu silêncio como culpa. Chega de desculpas. O que houve, grande bruxa? Terminou a apresentação? Você é tão incrível. Preciso deixar todo mundo ver isso. Hoje em dia, ainda temos lixo supersticioso como você, realizando seus rituais na cama dos outros. Se não fosse por você, Caleb não teria cancelado tantas vezes. Cadela, vou rasgar sua cara! Sangue e lágrimas se misturaram, turvando minha visão. Eu não conseguia acreditar que aquele canalha do Caleb estava me usando como desculpa para suas próprias traições. Eu o encontrei em restaurantes várias vezes com outras mulheres. Ele sempre pagou minha conta para comprar meu silêncio. Eu até o avisei para não trair a noiva. E Victoria, completamente inconsciente, me viu como a destruidora de lares. Meu corpo tremia de uma raiva impotente. Se não acredita em mim, pergunte ao mordomo. Ele sabe de tudo. O mordomo correu para explicar, mas os amigos de Victoria bloquearam seu caminho. A senhorita Hamilton é realmente a benfeitora da família. Você não pode tocá-la, implorou ele. A família Devereux deve toda a sua existência a ela. Já avisei o mestre, ele está a caminho. Se continuar, só Deus poderá salvá-la. Victoria cuspiu na direção do mordomo e olhou para mim, com os olhos ardendo. Você é mais engenhosa do que eu pensava. Você até conseguiu comprar o mordomo. Foi ele quem abriu o caminho para você chegar ao quarto principal? Você não é virgem, então por que fingir? Você provavelmente já usou esse mesmo ato com inúmeros homens ricos. Hoje vou expô-la ao mundo. Vamos ver como você seduz alguém depois disso. Com isso, ela pegou o telefone e começou uma transmissão ao vivo. A câmera estava apontada diretamente para meu rosto. Ei, pessoal, olhem bem! Uma bruxa moderna! Tão poderosa que pode dissipar os infortúnios da sua família só de dormir com vocês. Já viram uma prostituta fazendo rituais? Pois é, agora sim. Hoje, todos vocês terão uma educação de verdade. A transmissão foi imediatamente inundada por mais de 100 mil espectadores. Os comentários foram uma torrente de sarcasmo. Meu Deus, essa garota é louca por dinheiro. Ela está tão desesperada assim por um homem? Tem mendigos na rua. Por que não dormir com eles? Qualquer um que recorra a essa porcaria ritualística deve estar perdendo a cabeça. Essa garota usa o corpo para subir na vida e ainda tem a coragem de agir como se fosse toda arrogante. Que vergonha! Essas destruidoras de lares inventam qualquer desculpa. O que vem a seguir? Vagabundas como ela deveriam ser atingidas por um raio. Garota, você bate nela com força. Eu sou advogado. Te represento no tribunal de graça. O apoio dos espectadores encorajou Victoria. Ela se virou para a câmera e começou a me dar dezenas de tapas. Eu estava desmaiando, com lágrimas quase inconscientes escorrendo pelo meu rosto. Victoria, no entanto, estava triunfante. Ela aproximou a câmera. Virão, pessoal. Alguns tapas e ela está agindo assim. Vocês pensariam que eu a estava matando. É assim que vocês se fazem de vítimas para os homens? Vocês não passam de uma vadia manipuladora, e eu sou quem vai consertar vocês. Eu sabia que nada do que eu dissesse a faria mudar de ideia.
Eu tinha que guardar minhas forças e esperar que os Devereux me resgatassem. Minha falta de resistência só a enfureceu ainda mais. Ela agarrou meu cabelo, forçando minha cabeça a levantar. O quê? Acabou com a encenação? Não aguenta mais? Fala. Admita que você é uma vagabunda que seduz os noivos de outras mulheres. Admita que você não sabe fazer mágica, que você só vende seu corpo por dinheiro. Faça isso e eu te solto hoje mesmo. Mordi meu lábio até sangrar, recusando-me a dizer uma palavra. Nesse momento, um comentário apareceu na tela. Ouvi dizer que galos podem afastar maus espíritos. Provavelmente também conseguem lidar com um espírito de raposa safada. Por que não deixá-la ser bicada por com um galo? Isso seria uma lição para todos nós. Os olhos de Victoria brilharam. Os amigos dela me agarraram e começaram a me arrastar em direção à velha mansão. Percebendo o que planejavam fazer, lutei com todas as minhas forças, caindo no chão e tentando rastejar para longe. Victoria pisou nas minhas costas e eu tossi um bocado de sangue. Tentando correr? Sem chance. Você gosta tanto de homens, não é? Você é tão solitária, não é? Hoje, eu serei a bruxa. Realizarei seu desejo patético. O mordomo e os guardas seguiram à distância, estremecendo a cada movimento que Victoria fazia, parecendo que iriam desmaiar. Por favor, pare! Estou implorando de joelhos! Gritou o mordomo. A senhorita Hamilton é a alma da família. Você está destruindo os Devereux. Ele abandonou todo o decoro e avançou para me salvar. Mas os amigos de Victoria bateram a porta e a trancaram, colocando-os para fora. Observe atentamente, a voz de Victoria ecoou de dentro. Isso é o que acontece com destruidoras de lares. Se qualquer outra vadia tenta chegar perto do meu homem, é assim que você lida com elas. Ela arrastou meu corpo quebrado em direção à sala com os altares. Os sons dos apelos desesperados do mordomo desapareceram à distância. Meu coração virou cinzas. Não havia como escapar disso. A família Devereux estava acabada. Victoria examinou a sala e seus olhos finalmente pousaram no galo preto preparado para o ritual. Aproveitei a oportunidade para me libertar. Mas só consegui andar alguns metros antes que seus amigos me arrastassem de volta. Victoria pegou uma tigela ritual dourada de um altar e a quebrou na minha cabeça. Sua vadia. Ainda brigando? Eu vou te ensinar a correr. Quebre as pernas dela também. Eles me cercaram, pisando em meu corpo implacavelmente. Logo, eu não tinha mais forças nem para gritar. Fiquei ali, um amontoado de carne quebrada. Os espectadores na transmissão ao vivo comemoraram, proclamando o quão gratificante foi assistir. Victoria então ordenou: tirem todas as roupas dela. Deixem todo mundo ver como é uma verdadeira vagabunda. Até minha roupa íntima foi rasgada e jogada fora. Eu estava completamente nua. Victoria se aproximou, segurando a lâmina ritual do altar, seu cabo de madeira de teixo escuro em sua mão. Ela bateu a parte plana da lâmina contra meu peito. É isso que você usa para seduzir os homens, não é? Esses 2 pedaços de carne? Deixe-me ajudá-la a se livrar deles. A lâmina consagrada tocou minha pele. A dor era uma linha de fogo branco e quente. Instintivamente me virei para longe, tentando escapar. A lâmina atravessou meu corpo, rasgando a pele e os músculos, abrindo um corte profundo do meu peito até meu estômago. Fiquei deitada em uma poça do meu próprio sangue, à beira do colapso. Victoria apontou a câmera para o meu corpo mutilado. Viu só? É isso que acontece com as vadias. Toda a sua bruxaria e rituais são inúteis contra a minha faca. Enquanto ela falava, ela pediu para as amigas me imobilizarem. Não havia escapatória. Eu só conseguia observar enquanto ela pressionava a lâmina contra meu peito novamente, desenhando 2 círculos profundos e cruéis sobre meus seios, pressionando com tanta força que parecia que ela estava tentando perfurar meu coração. A transmissão ao vivo foi inundada com presentes e doações. Por fim, Victoria jogou a faca no chão, frustrada. Pena que a lâmina esteja cega demais para cortá-los. Você tem sorte. O aquecimento acabou, ela disse com um sorriso. Hora do evento principal. A amiga dela jogou o galo em cima do meu corpo. Seu bico afiado cravou-se instantaneamente na minha carne. As ideias da Tori são as melhores. Essa vadia nunca mais vai ousar chegar perto do Caleb. Bem feito para ela por não conhecer seu lugar. Os Devereux? Como se ela pudesse sonhar em ser um deles. Ainda não satisfeita, Victoria agarrou o galo, preparando-se para forçá-lo a me atacar. Naquele momento final e desesperado, o portão principal da propriedade foi arrombado. Charles Devereux, com seu filho Caleb, finalmente chegou. Seu rosto ficou pálido. Ele soltou um grito horrorizado e estrangulado. O que em nome de Deus você está fazendo? O rugido repentino fez Victoria pular. O galo preto caiu de suas mãos sobre meu corpo. Seu bico bicava e rasgava minhas feridas abertas, enviando ondas de nova agonia através de mim. Meu rosto era uma máscara distorcida de dor, e apenas gemidos chorosos escapavam da minha garganta. Ajude-me! A hora do ritual. Está quase aqui. Tire essa psicopata de perto de mim! O rosto envelhecido de Charles se contorceu em uma máscara de pura fúria. Sua criatura viu. O que você fez? A senhorita Hamilton é a protetora desta família. Quem lhe deu essa audácia de tocar nela? Se o ritual desta noite for comprometido, farei você pagar com sangue. Victoria. Percebendo que minhas palavras poderiam ser verdadeiras, ficou atordoada. Mas anos de educação racional e moderna a fizeram redobrar a aposta. Senhor Devereux, essa mulher é uma fraude. O senhor não pode acreditar nela. Se houver algum problema com a sua família, vá para um hospital. Ela não conhece nenhum ritual, é só uma charlatã. Essa vagabunda inventou essa desculpa só para seduzir o Caleb. Ela quer dormir e entrar na sua família. Estou prestes a me casar com essa família. O que há de errado em eu limpar a casa? Confie em mim. Mesmo que você pule o ritual hoje à noite, nada vai acontecer. Se não acredita em mim, prenda-a e veja por si mesmo. Um suor frio brotou na testa de Caleb. Ele se lançou para a frente e deu um tapa no rosto de Victoria. Você é louca? Não lhe cabe administrar os negócios da família Devereux. A senhorita Hamilton é a nossa convidada mais honrada, não a vadia que você a chama. Eu deixei passar quando você ameaçou as outras garotas da escola para ficarem longe de mim. Mas você ousa tocar na senhorita Hamilton? Se ela tem esse poder ou não.
É algo que centenas de pessoas na minha família sabem muito melhor do que você. Esta é a propriedade Devereux. Você não faz as regras aqui. Seus olhos, frios de fúria, voltaram-se para os guardas. O que vocês estão esperando? Arrastem essa lunática embora. Ele rugiu. Se alguma coisa acontecer com a senhorita Hamilton, eu tirarei suas vidas. O tapa deixou Victoria furiosa. Esquecendo-se de todo o decoro, ela se levantou rapidamente para confrontar Caleb. Você me bateu? Você ousa me bater por essa destruidora de lares? Ótimo. Então vocês dois estão dormindo juntos o tempo todo. Para o inferno com esse ritual idiota. Você só está interessado nela porque ela é pobre e diferente das outras garotas que você conheceu. Os homens são todos iguais. Você até come merda se for novidade para você. Se você me tocar hoje, vou ligar para o meu pai agora mesmo para cancelar nossa sociedade. E você pode esquecer o casamento. Vamos ver como você se torna o herdeiro Devereux sem o apoio da minha família. Vamos ver como você luta contra os filhos bastardos para a herança. Caleb nunca imaginou que uma Victoria encurralada lavaria sua roupa suja em público. Seu rosto ficou branco. Ele parecia suplicante olhando para seu pai. Pai, me escute. Eu não... Charlie soltou uma risada fria e amarga, assentindo lentamente. Então esta é a noiva que você escolheu? Excelente. Verdadeiramente excelente. Ainda não está na família e ela já está de olho na herança. Não é de se espantar que você não tenha ido ao escritório por dias. Você achou que esse casamento o tornaria intocável? Caleb, estou lhe dizendo agora. Sem a minha aprovação. Essa mulher volta para qualquer sarjeta de onde ela saiu. A família Devereux não chegou. Onde está hoje deixando que pessoas de fora ditassem nossos negócios? Saia e leve-a com você. E nunca deixe que eu os veja novamente. Charles ordenou aos guardas que me levassem às pressas para o hospital. Eu estava com muita dor para falar. Quando me levantaram, Victoria avançou, agarrando meu cabelo e pressionando a lâmina ritual em minha garganta. Você não vai a lugar nenhum, sua vadia. Mesmo que o noivado esteja cancelado, eu vou levar você comigo. Caleb, você é um covarde, deixando uma vagabunda te dominar. Você merece perder a herança. Eu era cega por ter me apaixonado por você. Se eu for presa, vou arrastar essa vigarista comigo. Ela é uma vigarista. Vamos ver quem a polícia vai prender quando chegar aqui. Uma dor lancinante percorreu meu couro cabeludo enquanto fios do meu cabelo ensanguentado caíam no chão. Olhei desesperadamente para os guardas. Mas eles estavam paralisados, com medo de piorar meus ferimentos. Os amigos de Victoria, vendo o quão horrivelmente as coisas tinham piorado, encerraram rapidamente a transmissão ao vivo e ficaram lá, sem saber se ficavam ou fugiam. Caleb sabia que me salvar era sua única chance de redenção. Ele correu para o lado de Victoria, implorando a ela. Tori, me escute. A senhorita Hamilton é realmente uma convidada de honra. Não há nada entre nós. Por favor, deixe-a ir. Eu posso explicar tudo depois. Estamos ficando sem tempo. Por favor, pare de fazer cena! Isso já é um desastre. Se continuar assim, a família inteira vai descobrir. Não é? Por um momento, a expressão de Victoria vacilou. A amiga dela rapidamente se intrometeu. Tori, vamos parar por hoje. O próprio Sr. Devereux disse que não há nada entre eles. Se você não confia em Caleb, tem que confiar no pai dele, certo? Eles não arriscariam o relacionamento com a sua família a menos que ela seja realmente importante. A escola inteira sabe que você está noiva. Se o noivado for realmente cancelado, você não poderá aparecer lá de novo. Calma, você já lhe deu uma lição suficiente. Deixe-a ir. Por favor. No final, Victoria era apenas uma garota que queria ser a única de seu amante. Ela olhou para Caleb, com os olhos marejados com lágrimas. É verdade? Não há nada entre vocês dois? Então por que você cancelou nossos encontros? Por que você foi encontrá-la no dormitório? Ah, você disse que nunca mentiria para mim. Você prometeu que nunca mudaria. Você prometeu? Charlie sutilmente fez um sinal para os guardas, dizendo-lhes para se prepararem. Caleb, vendo sua chance, suavizou o tom de voz. Escute, eu nunca menti para você. Mas o ritual é um segredo de família, algo inacreditável. Eu ia te contar depois que nos casássemos. Nunca pensei que você fosse entender errado. Por favor, seja boazinha, ok? Querida, deixa ir. Se esperarmos mais, a Sra. Hamilton pode realmente morrer. Ela também é uma mulher. Você sabe o quão prejudicial isso é. Você é uma Sterling. Você realmente quer ser conhecida como uma mulher ciumenta? Meu coração só tem espaço para você. Se você deixá-la ir agora, eu ainda quero me casar com você. Não pelo negócio, não pela herança, mas porque eu te amo. Mesmo se eu não tivesse nada, eu ainda gostaria de estar com você. Ao ouvir essas palavras, lágrimas brotaram dos olhos de Victoria. A mão que segurava a faca afrouxou o aperto. Os guardas viram uma oportunidade e correram para dentro, finalmente me puxando para um lugar seguro. Uma onda de medo pós-traumático tomou conta de mim. E comecei a tremer violentamente. Meu corpo, nu e perdendo sangue, estava ficando perigosamente frio. Victoria desabou nos braços de Caleb, soluçando, exigindo que ele repetisse sua promessa. Charles lançou-lhes um último olhar gélido antes de ordenar aos guardas que me cobrissem com uma jaqueta e me tirassem dali. Você sabe o que dizer e o que não dizer sobre os eventos de hoje, disse ele ao filho. Caleb, não me decepcione novamente. Os ombros de Caleb tremeram. Escondido da vista de Victoria, ele deu um leve e desesperado aceno de cabeça. Os amigos de Victoria estavam completamente arrasados. Sabiam que, se Victoria, como futura nora, não fosse perdoada, eles, como forasteiros, enfrentariam a ira total da família Devereux. Eles se viraram para fugir, mas o mordomo ordenou que os guardas restantes os deixassem inconscientes e os arrastassem para o porão. Victoria, sentindo que algo estava errado, olhou para cima para questionar Caleb. Em vez disso, ela foi atingida com a força bruta de um cano de aço. Depois de um baque surdo de metal batendo na carne, ela desabou, inconsciente.
Caleb finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele a trancou no porão com as amigas e, imediatamente, ordenou aos servos que preparassem os itens rituais novamente. Mas a hora auspiciosa havia passado. Os danos poderiam ser mitigados, e enquanto, ele não tinha ideia. Tudo o que ele podia fazer era rezar para que eu sobrevivesse a isso e fosse capaz de realizar o rito para sua família. Mais uma vez. No caminho para o hospital, usei o que restava da minha consciência para adivinhar o futuro dos Devereaux. Sr. Devereaux, eu disse asperamente. Victoria Sterling é um anátema para sua família. Ela não pode se casar com Caleb. Charles suspirou, parecendo ter envelhecido 10 anos em um instante. Você não precisa me dizer. Eu já sei. Achei que a família dela ainda poderia ser útil. Então não impedi Caleb. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Convidei-a aqui hoje para que você pudesse avaliá-la e a família. Como ela é tão imprudente, não serei indulgente. A família dela é insignificante. Posso destruí-los com uma única palavra. Eu assenti, lembrando da transmissão ao vivo. As notícias online. Preciso que você cuide disso. Muitas pessoas viram. Se virar uma grande história, será ruim para sua família. Os olhos de Charles ficaram vermelhos de fúria. Aquele animal? Não se preocupe, eu cuido dele. Qualquer um que ousar dizer mais uma palavra acabará preso. Obrigada, senhorita Hamilton, por ainda pensar no bem-estar da minha família. Prometi que cuidaria de você, e falhei. O silêncio tomou conta do carro por um longo tempo. Charles hesitou e finalmente perguntou. O ritual desta noite está arruinado e seus ferimentos são graves. Há alguma outra maneira de remediar isso? Há centenas de pessoas na minha família. Não podemos nos dar ao luxo de outro desastre. Estava fraca demais para responder. Charles Devereaux, um dos homens mais poderosos do mundo, ajoelhou-se diante de mim no chão do carro. Eu estou te implorando. Senhorita Hamilton, por favor, pense em algo. Farei qualquer coisa para salvar minha família. Fechei os olhos, tentando pensar em uma solução. Ele permaneceu de joelhos durante toda a viagem. Quando chegamos ao hospital, fui levada às pressas para a sala de emergência. Charles, apoiado por seus guardas, continuou a implorar até que as portas se fechassem. Eu sabia que o destino de todo o seu clã dependia dele. E eu sabia que os eventos de hoje não foram realmente culpa dele. Dei um leve aceno de cabeça antes de ser levada para a sala de cirurgia. Os médicos disseram que eu tinha perdido muito sangue. O banco de sangue do hospital era insuficiente. Charles pagou mais de 100 pessoas para entrar e fazer o teste para uma correspondência. Ele comprou toda a equipe de especialistas de ponta do hospital, cada um por uma. Taxa de $1 milhão. A sala de cirurgia estava lotada com as melhores mentes médicas do país. Todas ali com um propósito: salvar minha vida. Saco após saco de sangue foi trazido. Charles não saiu. Ele ficou do lado de fora das portas por 10 horas seguidas. A expressão era clara em seu rosto. Ele havia dado a ordem. Salve-me, restaure-me como eu era, a qualquer custo. As enfermeiras que passavam estavam apavoradas até mesmo de olhar em sua direção. Todos cochichavam, imaginando quem eu era para exigir tamanha devoção da lendária família Devereaux. Os repórteres, ao perceberem a comoção, foram bloqueados por uma parede de guarda-costas. Tal era o poder do Devereaux, com Charles no local. Todo o hospital ficou fechado para pessoas de fora por um dia inteiro. Quando abri meus olhos novamente, eu estava em uma suíte privada. Charles estava sentado ao meu lado. Ele tinha colocado todo o seu trabalho em espera. Senhorita Hamilton, você está acordada. Está sentindo algum desconforto? Não se preocupe, a cirurgia foi um sucesso. Já entrei em contato com os melhores cirurgiões plásticos do exterior. Você não terá quaisquer cicatrizes. Minha voz era seca e áspera. Aconteceu alguma coisa com a família, não é? Da última vez que os altares foram movidos, o desastre aconteceu logo no dia seguinte. Agora, com o ritual completamente interrompido e eu gravemente ferida, eu sabia que o que eles enfrentariam seria 100 vezes pior. Os olhos de Charles estavam vermelhos. Era meu sobrinho. Ele estava visitando uma obra. Uma barra de aço caiu e o perfurou no crânio e no peito. Ele ainda está em cirurgia, ainda não está fora de perigo. E ele é apenas o primeiro. Outros virão, com ferimentos cada vez mais graves. Os médicos nem conseguem diagnosticar a doença subjacente. Mesmo que a cirurgia seja bem sucedida, ele não vai acordar. Senhorita Hamilton, se houvesse outra maneira, eu nunca a incomodaria em um momento como este. Mas, por favor, pelo bem das gerações da minha família que cuidam da sua, ajude-nos novamente. Eu me esforcei para sentar, mas Charles gentilmente me empurrou de volta para baixo. Ele me serviu um copo de água. Sei que é irrealista pedir que você realize o rito completo agora. Existe alguma maneira de adiar a maldição? Só por alguns dias? Suspirei profundamente e bebi a água. Meus ancestrais fizeram um pacto com os Devereaux e, em troca, receberam sua proteção. A magia da minha família estava ligada ao seu destino. As últimas palavras dos meus pais foram um lembrete desse dever sagrado. Mesmo nesse estado, eu tinha que salvá-los. Pensei por 2 horas. Charles esperou em silêncio, sem ousar me perturbar. Há um jeito, eu disse finalmente. Mas não pode haver erros desta vez. Nunca tentei antes. Não posso garantir que vá funcionar. No momento em que falei, Charles assentiu sem hesitar. Diga-me o que fazer, senhorita Hamilton. Seguirei suas instruções ao pé da letra. Não haverá mais acidentes. Desenhei um mapa do santuário ancestral dos Devereaux em um pedaço de papel, marcando as posições dos objetos rituais. O galo preto, agora consagrado pelo meu sangue, era a oferenda perfeita. Depois de explicar todas as precauções, eu ainda estava inquieta. Você tem certeza de que ninguém vai interferir desta vez? E quanto à Victoria? Ela está segura? Esta é a nossa única chance. Charles assentiu sombriamente. Eles estão trancados no porão. Os guardas estão vigiando-os. Eles não vão causar mais problemas. Obrigada, Nerta Hamilton. Por favor, descanse e recupere-se. Mandarei o mordomo cuidar disso imediatamente. Com isso, ele saiu apressado da sala. Eu sabia que ele ia dar uma olhada no sobrinho ferido, e não o impedi. Se esse pequeno ritual fosse bem sucedido,
Ele manteria a maldição sob controle até que eu recebesse alta. Relaxando pela primeira vez, rapidamente caí em um sono profundo. Nunca esperei que o próximo desastre acontecesse tão rápido. Na manhã seguinte, Charles invadiu meu quarto, frenético. Senhorita Hamilton, minha irmã! Aconteceu alguma coisa. Ela estava fazendo um tratamento de beleza e sofreu queimaduras graves no corpo todo. Ela está na UTI! Você não disse que tudo ficaria bem depois dos preparativos de ontem? Por que isso ainda está acontecendo? Ela é minha única irmã. Temos que salvá-la! Como você está se sentindo? Já se recuperou? Pode vir ao santuário comigo? Colocamos algo no lugar errado? Eu estava envolta em bandagens da cabeça aos pés, confinada numa cadeira de rodas. Voltei com ele para a propriedade. No santuário, os objetos rituais foram dispostos na configuração exatamente oposta ao meu desenho. Minhas sobrancelhas franziram. Isso está errado. É como se alguém tivesse pegado meu diagrama e criado uma imagem espelhada. Olha, este Buda de Jade deveria estar no leste. Está no oeste. Era para neutralizar a maldição, mas agora está amplificando-a. Quem arrumou esses itens? Eles precisam ser recolocados imediatamente. Charles ficou horrorizado. Ele ordenou aos guardas que reorganizassem tudo, mas era tarde demais. O hospital ligou novamente. Desta vez, era seu primo. Os ferimentos eram críticos. Os médicos já haviam emitido um diagnóstico terminal. Depois de desligar, o rosto de Charles era uma máscara de fúria sombria. Franzia a testa, uma suspeita se formando. É possível que haja um espião entre seus funcionários? Alguém de uma família rival? Os Devereux fizeram muitos inimigos ao longo dos anos. Não era impossível. Mas Charles imediatamente descartou a ideia. Essas pessoas servem minha família há gerações. Elas assinam um pacto quando atingem a maioridade. A vida de suas famílias inteiras está em minhas mãos. Elas jamais me trairiam. Um pensamento me ocorreu. Coloquei minha cadeira de rodas na frente dele. Victoria, vá dar uma olhada no porão. Veja se ela ainda está lá. Se não foi alguém seu, deve que ser ela. O mordomo foi verificar. Como eu suspeitava, as correntes estavam cortadas. O porão estava vazio, exceto pelos sinais de luta. Victoria e seus amigos tinham ido embora. Charles imediatamente abriu as imagens de segurança. Ele viu que o próprio Caleb os havia deixado sair do porão na última noite. Quando Caleb foi arrastado até seu pai, ele ainda não tinha ideia. O que está acontecendo? Charles deu-lhe um tapa na cara. Você tem a coragem de me perguntar isso? Você não conseguiu vigiar uma pessoa sequer? Para que você serve? Por que você deixou Victoria ir? Você não considerou as consequências de soltar um tigre de volta nas montanhas? Que pecado cometi para ter um filho tolo como você? 3 pessoas nesta família já estão gravemente feridas. Você pode ser o próximo. Você mandou alguém arrumar os itens no santuário? Porque eles foram trocados de posição? Você está tentando matar a família inteira, seu traidor de merda? Caleb ficou atordoado. Eu não fiz isso. Victoria imprimiu o diagrama. Ela é minha noiva. Eu não podia simplesmente deixá-la trancada no porão. Ela provavelmente está me esperando no quarto agora mesmo. Vou buscá-la. O mordomo olhou para ele com total decepção. Charles riu, um som desprovido de humor, e pediu a vara disciplinar da família. Seu idiota! Esperando no quarto dela para te emboscar? Ela já se foi há muito tempo. Ela espelhou o diagrama. O jeito como você organizou as coisas foi uma sentença de morte para toda a família. Se eu não quebrar suas pernas hoje, meu nome não será Devereux. A pesada barra de madeira batia repetidamente sobre o corpo de Caleb. Mimado a vida toda, ele não aguentou o castigo e desmaiou em minutos. Charles estava prestes a encharcá-lo, com água gelada e continuar quando dezenas de policiais invadiram o local. Vocês estão todos presos por agressão e cárcere privado. Por favor, venham conosco. Victoria entrou atrás deles, com o queixo erguido e um olhar presunçoso no rosto. Eu disse que não deixaria isso passar. Agora vamos ver o que acontece com a família. Devereux sem sua preciosa Elara. Tentei me afastar, mas Victoria agarrou minha cadeira e me empurrou para a frente da polícia. Toda a família Devereux foi presa. Os itens rituais no santuário ainda não estavam todos em seus devidos lugares. Não importava o quanto Charles tentasse explicar. A polícia se recusava a acreditar em sua história sobre maldições e magia. Os ferimentos nas costas de Caleb eram a evidência perfeita de agressão. Victoria, interpretando o papel da noiva preocupada, foi com Caleb ao hospital. Charles foi levado à delegacia para interrogatório. Durante 3 dias, o número de membros da família Devereux adoecendo chegou a dezenas. As causas dos ferimentos foram variadas. Mas o resultado foi o mesmo. Um coma profundo e implacável. Mesmo aqueles que sobreviveram à cirurgia nunca recuperaram a consciência. Quando Caleb acordou e ouviu a notícia, quase teve um colapso nervoso. Victoria, no entanto, continuou insistindo que eu era uma fraude. Mas quando dezenas de relatórios, médicos quase idênticos foram colocados à sua frente, ela finalmente se calou. Caleb, ignorando todos os conselhos, saiu furioso do hospital e foi para a delegacia, com Victoria logo atrás. O vídeo da transmissão ao vivo havia sido apagado da internet por Charles. Então ela arrogantemente presumiu que eu não tinha provas. Ela exigiu que eu fosse acusada de fraude e enviada para a prisão. Mas Charles havia previsto a mudança dela. Ele guardou uma cópia. O vídeo sem edição de Victoria me torturando foi exibido para a polícia. Os papéis de vítima e agressor foram imediatamente invertidos. Victoria foi levada sob custódia. Naquela mesma noite, Charles me levou para casa para realizar o rito novamente. Caleb, tendo finalmente compreendido a verdade sobre a maldição de sua família, ficou por perto, ajudando de qualquer maneira que podia, sem ousar respirar muito alto. Da minha cadeira de rodas, eu o orientei até que cada item estivesse em seu devido lugar. Então eu comecei o ritual. 1 hora depois, estava completo. Quase imediatamente, o hospital ligou. As dezenas de pacientes em coma começaram, milagrosamente, a recuperar a consciência. A família Devereux nunca falou publicamente sobre o ritual. Eles simplesmente disseram que haviam sido abençoados. Para encobrir seus rastros,
Charles fez uma doação multimilionária para a caridade, enquadrando-a como um caso de boas ações sendo recompensadas. Tirei uma licença de 6 meses para me recuperar. Quando finalmente voltei para uma escola, soube que a família Sterling havia falido. Todos os amigos de Victoria haviam abandonado os estudos e seu paradeiro era desconhecido. A própria Victoria foi condenada a 3 anos de prisão por agressão agravada. Mas na prisão, ela perdeu a razão. Ela passava os dias ajoelhada e curvada diante das câmeras de segurança, murmurando palavras incompreensíveis. Caleb a visitou algumas vezes e me contou sobre isso. Eu sabia o que era. O contra-ataque da maldição. Mas isso não tinha mais nada a ver comigo. Algumas coisas neste mundo podem parecer misteriosas. Mas se elas existem por uma razão. Fim, que Deus nos livre de todo mal.